Boa noite a todas e a todos. Tarde, boa noite, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco e possamos sentir recaindo sobre nós as bênçãos do nosso Mestre Maior, pacificando os nossos corações, acalmando as nossas mentes, propiciando-nos entrar neste clima de oração, com os nossos anjos guardiães bem pertinho de nós, nos abraçando neste momento, com a presença dos amigos espirituais, caríssimos e amados, aonde nos dirigimos, então, ao nosso Mestre Maior, louvando-te, Senhor, glorificando-te, e ao nosso Pai Criador, e te pedindo a tua augusta presença entre nós, inspirando o nosso irmão Ivo, que nesta tarde, noite, nos dirigirá a palavra, inspirado por ti e pelos amigos espirituais. E a nós outros pedimos, que nos inspire, ampliando as nossas possibilidades de entendimento e de compreensão da mensagem. Assim, Mestre, te pedimos permissão para iniciar o nosso momento de Kardec, a nossa reunião doutrinária semanal. Sob a tua proteção, sob a tua inspiração, sob o teu carinho, teu amor por todos nós. Que a tua paz seja conosco e com toda a humanidade. Que assim seja, Senhor. Então, hoje temos de volta aqui a casa, né? Para nós é uma alegria muito grande, e com o compromisso de voltar sempre. Em outras ocasiões, já tornei logo público para que ele não possa fugir do compromisso, viu, Débora? Mas não vai voltar, não vai sair. Exatamente, ele vai ficar. Muito bem colocado. Mas Ivo é uma pessoa que é filho do Nessa também, como todos nós, e muito, muito caro nos nossos corações. E hoje ele vai falar para a gente sobre semeadura e colheita. Então, meu irmão, contigo. Boa tarde, queridas irmãs, queridos irmãos. Eu estou envolvido em muita emoção, que é permeada de alegria, intensa alegria. Sobretudo quando aqui cheguei, bom, antes eu vim, já estive aqui antes, mas hoje chegando a acolhidas, os abraços, né, mestre Rio? Simval, Maria, enfim, todos. E aí a gente fica até um tanto, digamos assim, desestabilizado. Mas deixa eu falar uma coisa. Há uns dias atrás, Simval me falou da possibilidade de que retornarmos a falar aqui, dar uma contribuição nessas tarefas doutrinárias. Bom, a alegria já começou daí, né? E passados alguns dias, Gil me informou: Ivo, você está escalado por Simval. Simval me avisou que você está na escala. Aí as pernas tremeram. Porque, meu Deus, as pernas tremeram. Escalar a tribuna do Nefa, as pernas tremeram. Só que logo em seguida eu relembrei que
ao vir aqui, fala-se aqui sentado, aí as pernas se acomodaram, a mensagem, ela é igual, porque sentado dá para segurar. Então, é assim que a gente vai começar a nossa conversa de hoje, profundamente agradecido a Jesus, aos benfeitores espirituais, por aqui estarmos, né? Tanta significação tem para mim, né? Uma escola para mim. Foi e continua sendo uma escola para mim. Bom, aqui estamos. O nosso tema, semeadura e colheita, nasceu de uma leitura ocasional do livro do nosso querido e saudoso Dr. Elcio, médium, da mensagem, uma mensagem do Espírito de alguém, esqueci o nome do livro agora, com essa cabeça, né? Vozes de um Encontro. E o título da mensagem é Tempo de Espera. Na essência, a mensagem se refere à parábola do semeador, sem fazer uma referência direta. Mas o que me chamou a atenção, me fez assim, pensar e refletir um pouco sobre isso, é que a mensagem ela me levou assim, automaticamente a uma conexão com o momento em que vivemos, porque temos passado aqui na Terra. Porque ele diz, vocês sabemos que esses livros do Dr. Elton são mais ou menos assim. Tem um espírito, né? Tem um mestre, são narrativas de como se fossem encontros de ensino numa escola, digamos, numa escola espiritualista, estilo oriental, né? Onde tem o mestre e os discípulos. Diálogos que são desenvolvidos ali são lições. E este livro se reflete exatamente do ensino de Jesus. A referência é o Evangelho de Jesus. Então, nas entrelinhas da mensagem, do capítulo, que não é grande, a base, a essência está na parábola do semeador. É mais ou menos assim, o mestre conversando com os discípulos, ou não conversando, como esta. Conta na narrativa do Yogin, na sua narrativa, o mestre movimentava-se entre seus discípulos sem falar, já há algum tempo, apenas observando as reações que eles desenvolviam no cumprimento das suas tarefas. Os dias passaram, ele observava, se movimentava e nada dizia. Um discípulo aí não aguentou mais e disse, mestre, nem mais uma lição nova? Não tem mais uma lição nova para a gente? Disse, não, o campo já está semeado, a semeadura já está completa. Nada mais a semear. Agora, o importante é cuidar da semeadura, cuidar para que dê possibilidade a que a semente encontre condições de fincar raízes no solo, a fim de que possa dar os frutos esperados. Mais ou menos nesse nível. E diz mais. Agora, é vigilância permanente, constante. Isso é que tem que ser a atividade agora. Nada de nova semeadura. Mais ou menos nesse. Aí acrescenta mais alguma coisa, mostrando, dizendo que fala sobre a necessidade dos cuidados. A vigilância implica em cuidados constantes e atentos. Aí vai dizer que, assim como na natureza, né, as intempéries vêm e avassalam o campo, onde plantas não resistem, mas muitas outras resistem e sobrevivem e assim se fortalecem. Esse é mais ou menos o sentido da orientação. Tem que ter um tempo de espera, esse é o título da mensagem. Tem que ter um tempo de espera para que todo esse processo possa resultar numa colheita conforme esperado, levando em conta os riscos que se correm, porque o ladrão pode vir e se apoderar da semeadura, prejudicar a colheita. Essa é a metáfora. E aí, eu associei isso. Quando eu li isso, eu disse, se nós trouxermos isso para a realidade que temos vivido, a humanidade, cada um de nós e a humanidade como um todo, nesses últimos 3 anos em especial, aí temos o caso da pandemia, já estamos saindo dela, mas tudo que isso aconteceu
como a gente pode aplicar essa metáfora a essa realidade que a humanidade vive, que é tão marcante na vida de todos nós, porque nós nunca passamos uma situação como essa, certamente ainda vamos ter que reencarnar outras vezes para enfrentar uma outra dessa, espero que não. Reencarnar, sim, situações dessas não. Mas eu pensei, bom, o semeador, a semeadura foi feita, e nós sabemos que o semeador, o grande semeador, a referência, foi há 2000 anos. Isso aí não há dúvida na interpretação. A semente, a palavra de Deus, os ensinos da espiritualidade, os ensinos divinos que Jesus trouxe. Bem, agora, quanto aos cuidados, quanto ao tempo de espera, quanto a essa vigilância permanente, fica em aberto para que a gente comece a interpretar. Como nos situamos dentro disso aí? Nós, cada um, individualmente, a humanidade como um todo, tanto se falou nesse período, né, na transição do planeta, né, na transição do planeta Terra para um outro estágio da humanidade, tanto se falou, digamos assim, do tempo de regeneração, quantas coisas se escreveu, foram escritas, né? Enfim, muita coisa nós experimentamos em termos de avanço, de conhecimento, de informações, mas tudo isso fica em aberto. Aí, eu associei bem isso tudo, de certo modo, existe a parábola do semeador, que nos traz, e nós ampliando a percepção, não só para esse momento, mas para a humanidade, a caminhada da humanidade como um todo, até quando irá esse processo de transição, até quando os cuidados teremos que ter para atingir essa colheita, ou a colheitas intermediárias, colheitas menores, igual se existe uma colheita maior a se adquirir, seria essa processo a conquista do estágio de regeneração, enfim, tem um processo individual de cada um e o processo da humanidade como um todo. Mas, então, chegando à parábola do semeador, a gente percebe que é uma parábola, e aí me lembrei, Simval, na reunião no sábado passado, da palestra de André, falando sobre os evangelistas sinóticos, ou seja, os três, Lucas, Marcos e Mateus, sobre os ensinamentos. É um estudo que é feito, né, uma pesquisa feita por especialistas a respeito do que se contém nesses evangelhos, e dizendo que, então, existe uma estatística que diz que determinado percentual significativo, tudo que tem coisas que existem, estão nos três evangelistas, registrados nos três livros, né, desses três evangelistas, inclusive com pequenas variações, mas consta dos três, outras nem tanto. Aí tem toda uma estatística. Aí eu lembrei, esta parábola se encaixa perfeitamente na estatística que indica que está nos três evangelistas, Lucas, Marcos e Mateus. E segundo as informações, primeiro Marcos, depois Mateus, depois Lucas. Então, quando a gente vê isso, e percebe, se nós verificarmos na Bíblia, lá no Novo Testamento, efetivamente, a essência dos ensinos é a mesma. Pequenas variações em palavras, pequenas variações na maneira de informar. Parece que Lucas é o mais sucinto, Mateus talvez seja o mais explícito, o mais extenso, mas a essência é a mesma. E é isso que nós vemos aí, né? É o semeador, né? Saiu a semear. E, aliás, é uma forma belíssima. O semeador saiu a semear, como se fosse assim, uma pauta musical. Né? Parece que dá uma pauta musical em cima disso aí, bem suave. O semeador saiu a semear. E aí, bom, uma parte cai na beira do caminho, as pessoas, os viajantes pisam, as aves vêm e comem depois a semente, depois tem aquela que cai entre os pedregulhos, terra com pedregulho, a semente brota, mas logo em seguida ela não cria raízes suficiente para poder sobreviver, e depois ela seca e morre. A outra parte cai nos espinheiros, aqui cai nos espinheiros, na brota, começa a crescer, mas cresce com ela, vem os espinheiros e sufocam e abafam, e ela morre também, e a outra parte cai em terra boa e dá resultados. E Jesus até fala naquela estatística, dá 30, dá 60, ou a 90, ou a 100 por semente. Essa é a parábola. Mas essa parábola tem uma característica interessante. Se não é a única, é uma das poucas em que Jesus depois explica a parábola. Porque as demais, a parábola aparece, nós vemos nos evangelhos, e depois ela fica, cada um que entenda conforme a sua possibilidade, o sentido da parábola desse. Aí,
dizem os evangelistas, não, ainda nessa parte não está, mas depois se diz o seguinte, isso aí Jesus anunciou para aqueles que o procuraram, ele estava à beira do lago de Genezaré, e as pessoas começaram a chegar, em toda parte, começaram a chegar e procurá-lo. Então, com a multidão se formou, ele entra num barco, e aí do barco, as pessoas ao seu entorno, na extensão da praia, e começa a transmitir seus ensinamentos. Dentre eles, a parábola do semeador. Então, quando ele transmite essa parábola, logo em seguida, os discípulos, isso para todo mundo, mas em seguida, em momentos isolados com os discípulos, eles questionam o Senhor, por que ensina esse povo em parábola? Por que transmitir para eles seus ensinos em parábola? Para eles, sim. Aí tem aquela história, porque quando ele anuncia a parábola, ele diz, ouçam, quem tem ouvido de ouvir e olhos de ver. Bom, para eles é assim. Querem dizer o quê? Para eles era em forma de parábola, para que eles tivessem condições de absorver os conhecimentos segundo a sua capacidade de entendimento, a sua interpretação. Porque se observarmos na composição da parábola, o que é que tem? São coisas que eram do dia a dia, do conhecimento da vida de cada pessoa. O terreno pedregoso, o terreno com os espinheiros, o caminho batido de chão, né? A semente, o semeador, os trabalhos culturais, todo mundo conhecia perfeitamente isso. E conforme a capacidade de cada um de refletir, poderia, dessa historinha que Jesus apresenta, extrair a sua compreensão. Mas para vocês, não. Para vocês, é diferente. Para vocês, eu ensino as verdades, as leis divinas. O semeador, o semeador, que era ele. Agora, ele está simbolizado aquele. A semente é a palavra de Deus. E aí começa a descrever, mostrar o que é a semente que cai à beira do caminho, se refere aos corações humanos, às criaturas endurecidas, né? Que não dão atenção e que a palavra chega, bate e não fica em nada, não fica nada dentro de cada um. Aquela do meio das pedras, da terreno pedregoso, são aqueles que no momento se entusiasmam, têm até uma alegria, mas logo depois esquece, nada fica. E as palavras vão embora. Terceiro dos espinheiros é aqueles que sentem alegria, inclusive a semente cresce, a palavra tem uma certa acolhida, mas até certo ponto. Mas quando vêm as adversidades, quando vêm os problemas da vida, as pessoas se desesperam e chutam para lá, digamos assim, aquilo que aprendeu, porque aquilo não penetrou nelas, e se devia reagir conforme seus costumes anteriores. Morreu ali o significado do ensino da palavra de Deus. E o terreno bom é aquele onde a semente encontrou a acolhida e deu frutos, aí, né? Ainda mostra que existe uma gradação conforme a capacidade, a condição de cada um. Bom, ouvindo isso, vendo isso, a gente percebe que Jesus trouxe uma informação objetiva e engraçado, essa parábola está praticamente nas primeiras páginas dos evangelhos, que indica que quando Jesus estava iniciando a sua pregação, já nas primeiras fases, ela vem como uma orientação, e daí diante vê que só tem parábola ali, outras parábolas. Bem, mas quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, vê que Kardec trouxe essa parábola e encaixou dentro do capítulo 17, aquele que fala sobre sede perfeitos, não logo no início, ele encaixa a parábola e dá uma explicação desse tamanho. Observe que Kardec não tem preocupação nenhuma, preocupação no bom sentido, digamos, de se expandir, como às vezes tem determinados textos que ele elabora um raciocínio, uma interpretação. Ele achou que a palavra é autoexplicativa. Apenas fez uma pequena referência, que as palavras, que a parábola significa, dá para se identificar como são os diversos estágios das criaturas humanas em relação ao aproveitamento e ao receber as palavras divinas, ou a palavra divina, as palavras do Evangelho. Claro que os matizes são mais variados. E aí ele fica por aí para depois acrescentar, trazer para o momento dele. Ele diz assim, observemos os espíritas. Um detalhe,
o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito cerca de 6 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então, digamos, 6 anos, mais ou menos, de espiritismo apenas existia. Talvez alguns anos antes da sua pesquisa. Então, mas ele já traz uma informação como se fosse em forma de pergunta, mas uma afirmativa. E aquilo a parábola também não se aplica aos espíritas, apenas 6 anos de espiritismo, imagine hoje. Aí ele vai mostrar o quê? Bom, ele vai fazer a comparação com aqueles que veem as mensagens e olha só o aspecto, vê apenas o aspecto dos efeitos materiais, da mensagem não, dos fenômenos espíritas. Aqueles que ouvem as mensagens, às vezes se empolgam, de certo modo, ajustando até a sua imaginação, o seu imaginário, mas que depois desaparece, aquilo se perde e não tem continuidade morreu dentro de si. Aqueles que absorvem, que veem a palavra, absorvem, se entusiasmam, refletem, trazem em sua consciência, mas entendem que os ensinamentos da mensagem, das palavras do Evangelho, esses ensinamentos se aplicam aos outros. A ele não. Finalmente, aqueles que acolhem dentro da sua realidade, no seu coração, e produz frutos, traz resultados. Aí eu lembro que, sem mais comentários, Kardec deixa a gente para buscar entender a luz dele, mas você vê que ele apropria a parábola à realidade do que ele já conhece em relação ao comportamento dos homens na sua relação nesses poucos anos de convivência com a doutrina espírita. Como dizer, os homens na montagem da doutrina espírita, na estruturação da doutrina espírita. Então, mas isso não impede que outros, como até hoje nós estamos buscando ampliar o entendimento. Em que pese Jesus ter sido a parábola ser autoexplicativa, como Jesus fez, não deixa dúvida, mas abre campo para muito raciocínio. Aí, eu poderia assim, trazer aqui, porque encontrei e achei interessante, uma narrativa que tem um título de Semeador Incompleto. Não é uma narrativa extraordinária, excepcional. Ela corre de maneira natural. Ela vem do espírito Humberto de Campos, do irmão X, já como irmão X, no livro Pontos e Contos. É interessante aquele jeito dele, né? Mas ele vai descrevendo, ele conta a história de um cristão. Aí é narrativa, é uma digamos assim, são contos. Então, como é que ele começa? Conta-se, dizem por aí, né? Isso trazendo suas experiências do mundo espiritual. Ele conta-se que um cristão convencido do cristianismo, inteligente, dedicado, estudioso, absorvendo esses conhecimentos, resolveu se tornar um disseminador, um semeador. E compenetrado disso, ele saiu, em toda parte dele ia, seja em momentos públicos, em áreas, espaços públicos ou mesmo privados. Quando a oportunidade se oferecia, ele não deixava de externar os seus conhecimentos, semear essa palavra, com uma capacidade muito grande de coordenação de ideias, de conexão de um pensamento com o outro, enfim. E era, digamos assim, um semeador brilhante, um pregador brilhante. Só que ele falava, mas ele não era daqueles que, digamos assim, colocava a mão no barro. Então, ele gostava, inclusive, sobretudo, se ele se aclamava, gostava de ser reconhecido. E dedicou muito tempo, se dedicou a essa forma, mas começou a se sentir incompreendido. Incompreendido, de certo ponto, também injustiçado, porque, com o passar do tempo, a sua palavra foi perdendo o brilho, porque não traduziam, não expressavam os sentimentos do coração, a luz que pudesse estar no seu coração. Então, ele foi se sentindo assim, injustiçado, e se distanciando das pessoas, se distanciando da convivência social, porque, na verdade, ele não era um homem de ação, ele era um homem de explanação. Com isso, ele foi se recolhendo, convencido dos seus conhecimentos, continuando a aprofundar seus conhecimentos, mas se dizia um servidor, ou melhor,
um disseminador incompreendido. E os tempos passaram e ele desencarnou. Chega no mundo espiritual, então ele perambula, ele vai assim, começa a vaguear nas zonas sombrias e durante muito tempo. E o sofrimento lhe levou a recordar dos conhecimentos que ele tinha do Evangelho. Esses conhecimentos ele os tinha sim, e com base desses conhecimentos ele lembrou da oração e começou a orar, a pedir socorro. Até que um dia o Senhor desceu e chegou até ele lá nas regiões de sofrimento para ouvi-lo. Então ele, com toda a sua capacidade de externar o que ele sentia, o que ele achava, falou, e Jesus ouvia. E depois de certo tempo, Jesus perguntou, mas sim, e ele dizia o quê? Nas suas informações, ele se dizia injustiçado pelos seus companheiros de convivência. Então, já aprendi, mas pergunta aí, mas o que fizeste na Terra? Qual foi a sua missão, a sua tarefa? Ele disse, Senhor, eu assumi o papel de semeador conforme está indicando, o Senhor indica na sua parábola, na parábola do semeador. Ele, então, Jesus diz, bom, mas, finalmente, o que foi que... E, sim, quando ele disse que ele foi para o semeador, ele fala de todas as suas ações, de todas o seu empenho diante das pessoas nas mais diversas situações. Ele já pergunta, mas o que foi que você dedicou ao solo, ao terreno, onde você, já que você semeou essa semente de maneira assim, em toda parte, em todo canto, e o que é que você fez pelo solo, onde as sementes caíram aleatoriamente? Ele diz, olha, não, eu apenas semeei. Eu cumpri aquilo que a sua parábola me orienta. Aí Jesus diz, sim, dentro deste ponto, não é, nesse ponto, aí que entra o ponto essencial. Então, eu creio que a narrativa, essa narrativa, a grande finalidade é tocar nesse ponto aí, é o ensino que Jesus transmite para ele. Diz para ele, olha, lembre-se que o semeado, que a parábola não foi só isso. Eu ensinei a parábola e os outros ensinos. Eu falei na vinha, né, os trabalhadores da vinha. A vinha do mundo requer trabalho do começo ao fim, do dia inteiro. Tem que ter trabalhadores para cuidar da vinha. Eu falei, por exemplo, falei do joio e do trigo, os cuidados necessários para poder cuidar, até chegar o momento adequado de fazer a ceifa, de fazer a separação. Falei do serviço ao próximo. Falei que no reino dos céus, o maior é aquele que mais serve no mundo. Você fez. Senhor, mas o Senhor, na sua parábola, você não fala no solo, só fala para semear, no semeador. Ele sair e falar para semear. Aí Jesus responde para ele. Diz bem, o terreno, o serviço é mais amplo. E as criaturas humanas, e os corações humanos, as diversas situações, das pessoas nas diversas situações. Como é que você pode semear se você não cuida do solo, não observa o solo adequado para que a semente seja jogada? Os tratos culturais que sejam necessários, os tratos necessários, a adubação, a água que é necessária, enfim, tudo que é possível. Isso dentro de uma parábola. É o cuidar dos corações humanos. Aí eu fico lembrando, meu Deus. As casas religiosas, o NEF anuncia aí, aqui uma casa que tem onde se semeia a palavra de Deus, na casa religiosa. As pessoas, aquelas semelhantes, muitas são semelhantes que entram, olham, ouvem e saem, digamos assim, vai jogando as palavras, o que ouviu pelo chão, sendo pisoteado, digamos assim. Outras absorvem, mas depois esquecem, enfim, diante dos contratempos da vida, deixam para lá. Mas tem aquelas que chegam aqui, ouvem a palavra, ou vêm tangidas pelos seus sofrimentos, pelas suas dores, e aí entra no campo aquilo que Jesus se refere. Aí chega aqui, tem o atendimento fraterno. Ela precisa ser ouvida, e ela é ouvida, né? Ouvir, trazem as suas angústias, então ela é ouvida. Após a audição, há um encaminhamento.
né? Para esse, para aquela situação. Houve a palavra apropriada, a semente apropriada, adequada para aquela situação. Bom, aí vem o passe, a aula fluidificada, né? Vem o atendimento fraterno, vem, né, o atendimento espiritual, enfim, todos os cuidados que que são necessários para o acolhimento daquelas pessoas que se encontram nessa faixa do terreno bom, do terreno fértil, que na parábola de Jesus é apenas 25% das áreas. 75% vai para lá. Mas esses 20% que chegam aqui e ficam, precisam receber essa, não é só a palavra, mas a assistência, a orientação, o acolhimento, enfim, tudo aquilo que a ação da caridade nos traz, nos proporciona. É a verdadeira caridade que se refere nos Espíritos, que nos diz Kardec, fora da caridade da salvação, mas muito mais. É a caridade que alcança um universo muito grande e que contempla todas as situações, desde as carências materiais, né? As carências no campo da alimentar, no campo da saúde, enfim, tudo isso, as carências da alma, as carências do espírito. Como nos diz o nosso Emmanuel. Emmanuel, fala aí, Emmanuel, aqui ninguém conhece, né? Ninguém sabe quem é nessa casa. Para meus amigos, minhas queridas amigas e irmãos, a quem não nos conhecemos, deixa eu fazer uma confissão. Quando eu entrei aqui, eu já mergulhei ouvindo aqui na sonoridade Emmanuel. Até hoje, continuo, eu venho aqui, voltei aqui, Emmanuel. Os seus ensinamentos, as palavras de Emmanuel estão impregnadas nas paredes dessa casa, estão no ar, e na alma de todos nós aqui presentes, sobretudo desses trabalhadores que aqui se encontram. Então, falar de Emmanuel aqui, acho que não dá para acrescentar mais nada, mas vou me arriscar. Então, ele, dentro dessa linha de pensamento, foi feito um livro da Federação Espírita Brasileira, foi uma coleta, Evangelho segundo Emmanuel, mais ou menos assim, e citando conforme o evangelista. Você sabe que nós sabemos que Emmanuel é o que nós vemos aqui nos livros, que nós vemos aqui, né? Uma frasezinha e ele desenvolve um comentário, a depender deste assunto ou daquele assunto, o que ele quer focar naquele instante. E ele, nesse livro, foi agrupado várias mensagens de Emmanuel com relação ao livro de Mateus, com relação a Mateus, que tratam do assunto do semeador, da parábola do semeador. E são interessante, ele foca mais esse assunto, foca mais aquele, mas uma coisa permanente em todas elas, quando a gente vê, são 5 ou 6, parece que eu vi, é que falo sobre servir ao próximo, fazer o bem. Esse é um fator predominante em todas elas, a depender da direcionamento que ele dá. Mas tem uma, que inclusive está no livro, se não me engano, é Fonte Viva, fala sobre o semeador, onde ele começa, dentro daquele bem de Emmanuel, porque sabemos que Emmanuel tem uma capacidade enorme de perceber com sutileza coisas que a gente às vezes não percebe na primeira vista. Ele extrai dali um ensinamento e nos apresenta para que a gente passe a refletir. Então ele diz, Jesus, nos seus ensinos, existem muitas coisas que é preciso nós observarmos com atenção para extrairmos as lições que ele ali apresenta. Na parábola do semeador, ele começa dizendo que o semeador saiu a semear. Ele não foi atrás de ninguém, não contratou ninguém, não chamou ninguém para fazer o serviço dele. Ele saiu a semear. Como ele saiu a semear, significa o quê? Ele saiu de si, ele saiu para dar de si, saiu, digamos assim, do seu eu, como ele chama assim, para a terra das almas, para o terreno das almas, ou seja, para as criaturas. Então, ele vai, ensina, é o que eu falei aqui do Neto, vai, ensina, transmite a palavra, mas estira a mão, acolhe, um gesto de caridade, um gesto de atenção, um gesto de carinho, um gesto de socorro. O semeador é isso, ele vai trabalhar, ele vai observar as características dos diversos povos, ou seja, das necessidades dos diversos corações que se situam dentro da faixa do bom terreno. São aqueles que sentem a necessidade de entender. Como aqui, em toda casa religiosa, as pessoas que vêm para as casas religiosas, na sua maioria, uma maioria de nós, né, tangidos pelas nossas necessidades, pelas nossas dificuldades. E é preciso, então, que elas sejam compreendidas, diferenciadas umas das outras.
o trabalhador espírita, o trabalhador religioso, mas ele não pode dar a mesma atenção, o mesmo atendimento a uma determinada pessoa e reproduzir aquele atendimento para todas as demais. Na essência, é um bom atendimento, mas a dosagem, o tipo de medicação a ser aplicada, a palavra a ser informada, deve ser conforme a necessidade de cada um. Aí é que Emmanuel nos convida a refletir sobre isso. É que nós passemos a observar esses aspectos. O semear não é só divulgar, que é importante. Não é só falar, mas é servir, é fazer o bem. Mas ele prossegue com outras informações, com detalhes, com outros chamamentos. E aí, numa outra mensagem, ele vai falando mais ou menos nesse sentido do que se refere à caridade. Então, ele exalta o papel da caridade, do fazer o bem, fazendo a verdadeira caridade. Então, ele usa uma expressão interessante em determinado momento, quando ele vai se referindo da importância do servir. Eu até trouxe aqui. Ele diz assim: a caridade é o sol que varre as sombras. Olha a frase dele. A caridade é o sol que varre as sombras. E entra na caracterização dos diversos aspectos da caridade, da prática da caridade. Para depois, ele lá na frente encerrar assim: planta, não te detenha. Ele fala nas sombras, né? Então ele vem dizer assim: a caridade é o sol, e depois, não te detenhas, pois, no vazio das trevas. Planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Nesse dia ele estava impossível, né? na inspiração, na voltagem de inspiração. Olha que associação de ideias, que associação de palavras que retratam para nós uma grande verdade que não é nova, mas que tem beleza, tem grandeza, para nos estimular. Acho que é por isso que essa casa se sustenta sempre, porque, dentre outros e tantos outros, tem os ensinamentos de Emmanuel como estímulo, como motivação. Então, irmão, o semeador, a parábola do semeador em síntese é isso. Kardec, como eu falei, não se preocupa digamos assim, em entrar em maiores detalhes. Mas se nós observarmos bem, para encerrar nossa conversa aqui, observemos assim no capítulo Sede Perfeito, ele começa falando sobre a Sede Perfeito, comentando assim, como perfeito é o nosso Pai está no céu, ele faz um comentário. Em seguida vem um magistral capítulo, subtítulo que é o homem de bem, e em seguida o bom espírita. Ora, são dois capítulos, ou melhor, dois títulos, por subtítulo, não sei, construídos em cima do ensino que ele aprendeu, da intimidade que ele passou a ter com os espíritos, dessa bagagem de informações que ele recebeu. Depois, ele põe a parábola do semeador, com esse pequeno comentário, e depois vem o comentário dos espíritos sobre o dever, sobre a virtude e tal. Aí eu fiquei pensando, esse Kardec é um estrategista. É um estrategista. Essa parábola ali, que parece, aparentemente, ela está fora de contexto, assim, porque normalmente uma parábola importante, ele começa com ela, faz os comentários e desenvolve. Essa, ele além de colocar lá adiante, depois de estar desenvolvendo o assunto, encaixa ela com um pequeno comentário, como dizer com vocês. Mas é como eu dissesse assim: olhem para trás, as páginas de trás. Sejam homens de bem. Observem a parábola, sigam os caminhos da parábola do semeador verdadeiro, para que se transformem em um homem de bem, e assim vocês serão bons espíritas. Graças a Deus. Pai, nosso coração.